Fala galera, The Walking Dead chegou ao seu final, só que, galera, a gente tem muito ainda pra conversar sobre essa série que durou 12 anos, 12 temporadas, que a gente, cara, acompanhou sem parar e a gente aprendeu muito a amar tudo que aconteceu durante todos esses anos que a gente acompanhou essa série. E galera, tem um assunto que é simplesmente assim, ó, pisar num vespeiro, tá? Que eu nunca conversei no canal, principalmente assim, em vídeos como eu tô fazendo agora. A gente já chegou a conversar sobre isso em algum momento durante, né, esse mais de um ano que eu e o Henrique do Depois do Fim do Mundo, cara, a gente vem cobrindo The Walking Dead aqui no YouTube. Em algum momento, em alguma live, a gente chegou a conversar, a passar sobre esse assunto, mas a gente nunca foi realmente a fundo, aprofundado sobre isso. Quem é, quem é o maior vilão de The Walking Dead, na minha e na tua opinião? Quem é, cara? Quem é? Porque assim, quando a gente começa a falar sobre vilões de The Walking Dead, o primeiro é óbvio que a gente tem sempre que bater, cara, os zumbis. Os zumbis, obviamente que eles são o primeiro grande vilão de The Walking Dead. A gente aprendeu que, à medida que os anos foram passando, ou simplesmente, né, a gente pode até desconsiderar a questão do anos, mas simplesmente que, cara, o tempo foi passando, os sobreviventes foram aprendendo como é que funcionava, tudo mais, o lado humano se tornou muito mais forte do que a questão dos zumbis, né? Esqueçam as variantes, cara. As variantes são um assunto lá na frente. Mesmo que desde a primeira temporada a gente já sabe, a gente falou muito sobre isso, Frank Darabont, ideias, não sei o que, as variantes, desde o, cara, primeiro minuto de The Walking Dead. Simplesmente isso, tá? Mas a questão das variantes realmente atacando é muito mais pra frente, que realmente se tornou algo, cara, usual dentro da história de The Walking Dead. Quando começou a ser a parte muito mais humana, o grande vilão de The Walking Dead, um pouquinho antes, né, de um grande vilão realmente assumido por ser o grande primeiro vilão que teve em The Walking Dead, teve um personagem, cara, que é o personagem do Shane, tá? Para alguns, esse personagem é sim o primeiro vilão. Para alguns, esse personagem, na verdade, ele é um anti-herói. Eu considero praticamente um meio termo entre essas duas ideias ali, tá? Mas, acima de tudo, cara, o personagem do Shane foi um personagem extremamente bem feito pelo Jon Bernthal e ele é um personagem extremamente complexo. Pô, cara, por mais que o Shane se desvirtuou completamente dentro da sua história, ele foi um baita personagem para tudo que aconteceu em The Walking Dead. E daí a gente chega no primeiro grande vilão de The Walking Dead, que simplesmente é o governador, né? E o governador, cara, ele teve, obviamente, suas diferenças em relação à adaptação dos quadrinhos. Isso The Walking Dead, né, aconteceu o tempo todo durante a série. Então isso até não chega a ser um problema, porque eu tenho um problema muito pessoal com o ator que faz o personagem do governador, tá? Eu não gosto dele, eu já falei isso diversas vezes, tá? Eu acho ele um ator muito fraco, muito fraco. E isso, querendo ou não, me trouxe sempre um grande problema de ver o governador na tela, assim, por causa do ator que estava representando o personagem. Só que, cara, vamos esquecer esse meu lado, entendeu? Vamos pegar na questão do personagem. Cara, o personagem é um baita personagem. E ele realmente é um vilão que chega a ter momentos ali de ser quase um sádico, entendeu? E tanto a terceira quanto a quarta temporada tornam esse personagem extremamente complexo também. Ele foi um personagem muito bem desenvolvido dentro da série ali. Então ele é realmente esse grande vilão. Logo depois, cara, é óbvio que a gente tem vilões menores do que vai acontecendo, mas a gente chega, vamos pular direto, cara. A gente chega, obviamente, ali em Negan. Negan, Salvadores, todo aquele arco, principalmente aquele dueto, né? O último episódio da sexta, primeiro episódio da sétima, são marcos em The Walking Dead. A maneira como Jeff Dean Morgan assume o personagem do Negan e todos os monólogos e depois toda a vitória que ele acaba fazendo, né, impondo literalmente ali para Rick Grimes, toda a questão psicológica e tudo mais, da maneira como é desenvolvido o roteiro do primeiro episódio da sétima temporada. Cara, o Negan é um dos melhores personagens de The Walking Dead. E pra mim, ele é um grande vilão de The Walking Dead, tá? Ele, daqui a pouco, assim, ele não é o maior, porque isso aqui é muito tema desse vídeo aqui também específico, cara. Porque pra mim ele duela muito com outro personagem que eu só vou falar lá no final, é óbvio, né? Pra segurar a audiência, aquela coisa toda, né? Vamos fazer aquela palhaçada também que é importante. Mas, cara, pra mim o Negan, ele é um dos grandes vilões de The Walking Dead. Ele tá muito lado a lado, páreo a páreo com outro grande personagem. Depois do Negan, é óbvio que a gente já vai direto pra Alpha. A Samantha Morton fazendo a Alpha também. Cara, essa mulher, ela é assim, uma força da natureza. Ela é uma baita, uma estupenda de uma atriz. Foi muito importante para The Walking Dead ter conseguido ela para representar a Alpha. E, cara, o arco dos Sussurradores, querendo ou não, ele veio muito para salvar o arco dos Salvadores. Que quase que The Walking Dead ficou sem rumo por causa de como que eles desenvolveram tudo que aconteceu no arco dos Salvadores. Extremamente estendido, cara, com episódios ali que simplesmente não precisavam existir, quase desperdiçaram o Negan na série, quase desperdiçaram o Negan na série. Só que tudo, a maneira como o Angela Kang vem e conserta as coisas a partir da nona temporada,
muito com o arco dos Sussurradores, muito com essa presença da Alpha, do Beto e tudo mais. É muito, muito importante para The Walking Dead. Então, sim, ela é, cara, uma das grandes vilãs que a gente teve durante todos esses anos na série de The Walking Dead. Aí, obviamente, cara, vamos pular de novo, teve outros vilões ali que também são menores, ou alguns até meio insignificantes, assim, com a maneira como é apresentado na série, seu desenvolvimento e tudo mais. Dentro da série, vamos direto pra Commonwealth, porque daí a gente tem que chegar. É basicamente um dueto, tá? Porque, pra mim, o Sebastian nem entra nessa história, mas Pamela Milton e o Lance Horsby são os últimos grandes vilões que a gente tem ali em The Walking Dead. Mas, principalmente pra mim, se for colocar lado a lado, tá? E comparar um e outro personagem com a importância que teve na última temporada, cara, pra mim a parte B da última temporada de The Walking Dead é inteira do Lance. É inteira do Lance. O quanto que o personagem é bem desenvolvido, o quanto também que ele assume esse lado de vilania, realmente. Ele é o antagonista da série naquele momento. Tanto que a gente ficou muito conversando durante as lives, cara, durante os vídeos de crítica e tudo mais. Cara, quando é que eles vão desenvolver a Pamela, entendeu? Porque tá muito Lance, a Pamela tava ali colocada, tinha alguns momentos, mas nunca ela realmente como uma grande vilã. Ela se torna a vilã de The Walking Dead na parte C, a partir ali do 18º episódio, quando acontece lá o Dia dos Fundadores e tudo mais, e a morte do Sebastian. A partir dali, sim, porque o Lance é derrotado já no 17º episódio, né? Então, quando tem essa troca, sim, a Pamela assume. Só que, ao mesmo tempo que ela assume, ela não consegue realmente, para mim, tá? Isso é muito minha opinião. Ela não consegue passar tudo aquilo que o Lance já tinha construído na parte B. Para mim, o Lance ele tá acima na questão de antagonista do que foi em relação a Pamela Milton. Mas são dois grandes personagens. Grandes personagens. E daí, para encerrar, cara, que aí vem a polêmica, tá? Que a polêmica, na real, não é a gente decidir qual é o grande vilão de The Walking Dead, tá? É uma parte. Mas a parte principal, que é tema desse vídeo, é quando a gente vai falar de um senhor chamado Rick Grimes. Porque o Rick Grimes, ele tem, cara, uma coisa que anda junto com ele chamado ponto de vista. Quando, na sexta temporada, Rick Grimes vai lá, né, por Alexandria, fazer o acordo com o Hilltop, ele vai invadir lá, né, o satélite e tudo mais, aniquila, executa, a palavra que quiser, todas aquelas pessoas lá, e depois isso é muito tema depois no futuro, de conversa, de volta em relação ao Negan, né, falando que todas aquelas pessoas tinham famílias, tudo mais, que eles simplesmente não se importaram com isso, que o Negan também tinha que prestar contas, né, literalmente para sua comunidade, como que ele não ia retaliar algo que foi feito contra, né, pessoas da sua própria comunidade ali. Rick Grimes, cara, se a gente pegar, ele tem muito potencial, tá, de também ser esse grande vilão de The Walking Dead ali. Só que a gente tá vendo a história simplesmente no ponto de vista do Rick. Ou seja, o Rick, ele não é, cara, o grande vilão de The Walking Dead. Ele não é. Só que se a gente invertesse o ponto de vista, colocasse, por exemplo, o ponto de vista na relação do Negan, que é um momento onde eles têm um grande confronto, e pega muito essa questão do satélite, cara, inverte. Inverte. O ponto de vista, ele é uma pegadinha gigantesca assim no calcanhar. Porque ele realmente tem essa força de poder inverter as situações e a gente daqui a pouco tá colocando lado a lado, cara. Tá, mas se o ponto de vista é tal, se o ponto de vista é tal, daqui a pouco o Negan, em vez de ser realmente, né, o grande antagonista, cara, daqui a pouco ele tava fazendo algo para dar resposta, porque tinha sido feito algo por alguém para as pessoas da sua comunidade. E o Rick seria esse grande antagonista que estava acontecendo naquele momento lá para os Salvadores. Ou seja, é uma linha, cara, que assim, ó, é muito tênue, porque a gente pode, querendo ou não, ir para um lado ou para o outro. Só que tem esse grande potencial, tem. Meu amigo Douglas, cara, do The Walker Center, fez um vídeo anos atrás, realmente falando que o Rick era o maior vilão de The Walking Dead. E tem coisas que são bem importantes, assim, né, que o Douglas também conversou lá atrás, que tudo sempre bate nessa questão do ponto de vista, cara. Existe sim, se a gente tá vendo daqui a pouco essa história de The Walking Dead contada por outra pessoa, seguindo outra pessoa como o personagem principal e cruzar no caminho com o Rick, daqui a pouco pode acontecer isso, entendeu? Ou seja, cara, é bastante assim, ó, é uma linha tênue que a gente tem que realmente pode pregar peças nesse caminho. Mas, cara, mesmo assim, eu considero muito que Negan, ele é, tá, o vilão realmente, se a gente for comparar Negan e Rick, ele é sim o vilão, tá? Ele é o vilão. Por mais que ele tenha feito toda essa jornada de conseguir realmente criar uma situação onde ele é basicamente já um anti-herói. Isso é uma coisa importante. Tanto o Negan quanto o Rick, eles não serão os, né, personagens Negan e Rick que a gente vai ver nos spin-offs. A gente já sabe, que isso já está muito claro, está muito falado, que teremos, além de passagem de tempo, além de tudo mais, transformações dos personagens
do último momento que a gente viu eles na série principal. Bom, o Rick nem se fala, né? Mas do Negan, por exemplo, já na passagem de tempo final, lá em Commonwealth, ele nem estava mais presente. O que será que aconteceu com a Anne? O que será que aconteceu com o filho que a Anne estava esperando, né? Também o filho do Negan e tudo mais. Ou seja, isso tudo pode alterar a qualquer momento. Mas é muito importante, cara, que estabelecer um grande vilão é algo que The Walking Dead sempre soube fazer. Não só estabelecer, mas desenvolver o personagem. É algo que The Walking Dead sempre soube fazer, principalmente com esses personagens principais que eu estava citando ali. Cara, tem vários outros vilões que cruzaram o caminho que eles... Não é que eles não têm importância, mas eles não tiveram nem tempo realmente de ter um grande desenvolvimento. Ou daqui a pouco também eles não tiveram importância, entendeu? Então, os personagens pra mim que ficam são esses, como essa grande linha dos grandes vilões de The Walking Dead. Dependendo do ponto de vista, dá pra colocar o Rick também aí, aquela coisa toda, mas isso é tudo uma questão de ponto de vista. Galera, quero muito saber de vocês. Para quem que vocês acham? Vamos começar assim a conversa. Quem que vocês acham que é o grande vilão de The Walking Dead? E já puxando uma segunda pergunta, se a gente brincar com a questão do ponto de vista, o Rick também pode ser um grande vilão de The Walking Dead? Coloque embaixo nos comentários, galera, pra gente seguir conversando. E outro lugar que a gente tem pra conversar também é o nosso grupo do Telegram. Cara, se tu é fã do universo The Walking Dead, não entrou no grupo ainda, entra, porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre com outros fãs de The Walking Dead. E galera, 2023 promete muito para esse nosso universo The Walking Dead. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04 e o sonho aqui.